Sendo empreendedor ou entusiasta, até mesmo você que gosta de investimentos, já deve ter ouvido falar no reserva de valor. Reserva de valor, pessoal, é algum tipo de ativo ou até mesmo algo concreto que segura a onda na hora que o barco balança, né? A gente está falando, por exemplo, de ouro, dólar, por exemplo, terras, imobiliário, esse tipo de coisa que se chama reserva de valor. E é disso que a gente vai falar no vídeo de hoje, cada um deles especificando como você pode investir nesse tipo de reserva de valor ou como você pode comprá-las, por exemplo, a mercado normal. Meu nome é Luiz Razia, eu sou piloto profissional entusiasta do mercado financeiro, estou aqui no canal Eu Quero Investir para falar de tudo sobre investimentos 2 vezes por semana, toda quarta e quinta-feira. Aproveitando, se inscreve no canal do Eu Quero Investir, ativa o sininho para receber notificação de quando tem vídeo novo e também nos siga em nossas redes sociais. Vamos falar um pouquinho sobre reserva de valor. Bem, qual é a função da reserva de valor, né, pessoal? É muito importante a gente entender o que significa reserva de emergência, né, que é um dinheiro para quando acontecer alguma coisa na sua vida, e reserva de valor. Reserva de valor é outra coisa, né? Reserva de valor é quando você quer, por exemplo, não perder o poder de compra numa determinada moeda ou pelo menos ter uma proteção em caso de problemas sistêmicos ou econômicos que acontecem no mundo. Vamos exemplificar aqui para vocês entenderem um pouquinho mais. O ouro, por exemplo. O ouro, ele é finito, né? Ele é valorizado, ele é uma commodity e ele é uma reserva de valor, porque em problemas sistêmicos ou até mesmo financeiro ou grandes balanços no mundo, o ouro ele vai provavelmente se valorizar, porque ele é uma reserva de valor. Tendo o ouro em mão, você está pelo menos protegido. Bem, é isso que aconteceu, por exemplo, em 2020, por conta da pandemia, o ouro subiu 56%. E o legal do ouro é que ele é algo físico mesmo, é minerado, obviamente, depois ele é feito um processo para que ele chegue ali nas barras de ouro, até mesmo corrente, entre outros, né? O ouro, ele é algo físico que você pode guardar e ele tem essa reserva de valor. Inclusive, vários bancos centrais no mundo utilizam ouro como reserva de valor. Agora, como é que eu acesso esse tipo de ativo? Bem, o primeiro é o que eu falei, de forma física. Você pode comprar, por exemplo, esse anel aqui que eu paguei, sei lá, R$1.000 e poucos em 2013, 2014, 2015 e hoje deve valer provavelmente o dobro, né? E é o mesmo ouro que eu estou utilizando. Beleza, agora eu posso comprar também contratos futuros na B3, no Home Broker. Você vai lá e procura ouro, por exemplo, no Home Broker. Você tem que procurar o tickerzinho ali que significa ouro e você pode, por exemplo, comprar ouro eletronicamente. De outra forma que você pode também estar comprando ouro é através de fundos que investem em ouro. Tem fundos que investem em ouro papel e tem fundos que investem em ouro físico. Você precisa ver ali as regrinhas desse fundo de investimento. Mas é o tipo de fundo que você pode, por exemplo, aportar e estar exposto a ouro. Bacana? Outro tipo de reserva de valor que a gente tem aqui é o dólar e euro. O dólar, muito mais famoso do que o euro mundialmente, né? Mas o dólar é uma moeda que tende a se valorizar perante a outras moedas mais frágeis ao longo do tempo, por exemplo, o dólar se valorizar frente ao nosso querido real. Por ser um país super desenvolvido, país de primeiro mundo e que é uma potência econômica mundialmente, o dólar tende sempre a se valorizar em situações econômicas um pouco instáveis. É por isso que muitas pessoas dolarizam o seu capital, ou seja, se eu tenho ali R$1 milhão, eu vou dolarizar ele, porque se eu dolarizar, eu já estou ganhando poder de compra, né? Eu não vou estar desvalorizando o meu dinheiro, por exemplo, em real. E aí sim eu posso investir os meus dólares de outra forma. O euro é a mesma coisa, né, pessoal? Por exemplo, para vocês terem uma ideia aí, a moeda dólar nesse último ano de 2020 se valorizou em torno de 29,27% e o euro 41%. Bacana, se você tivesse transformado o teu real para dólar ou para euro, você teria ganho em torno de 30% a 40% só no ano de 2020, isso muito por conta da nossa pandemia, beleza? Quais são os pontos que a gente pode acessar esse tipo de ativo? Da mesma coisa, né? O ouro, como ele é o metal, né, físico ali, você pode ter ele. O dólar é a mesma coisa, você pode comprar o papel, o euro também. Você vai lá numa casa de câmbio, troca o seu real por dólar e o seu real por euro, você já tem a moeda. Outra forma também são os futuros da B3. Você pode estar exposto em dólar futuro e também em euro futuro. E outro ponto também é os próprios fundos. Tem fundos que são de dólar, fundos de moedas mais exóticas, digamos, como o Ien, entre outras aí no mundo inteiro,
mas o euro e o dólar é um dos mais conhecidos. Você pode estar investindo num fundo que é fundo de dólar, fundo de euro ou fundo de cestas de moedas também, né? Moedas fortes, digamos assim. Vamos para o próximo ponto aqui de reserva de valor, mais tradicional que o brasileiro conhece, é de imóveis e terras. As pessoas comprarem imóveis e comprarem terras em momentos ali que são de oportunidade e levarem isso ao longo do tempo para ter essa reserva de valor, ou seja, está sempre valorizando, ganhando contra a inflação, corrigindo, e quando você precisar desse dinheiro ou se você precisar numa necessidade, você tem essa reserva de valor. Agora, pontos importantes, pessoal. Normalmente são ativos de baixa liquidez, ou seja, digamos que você precisa do dinheiro daqui 10 dias e vai ter um apartamento para vender. É capaz de você não conseguir essa grana. Então, realmente é uma reserva de valor que a liquidez é muito baixa. Você pode até perder dinheiro dessa forma, né? Porque você vai ter que liquidar aquele apartamento por um valor muito baixo para conseguir a liquidez e aí talvez não seja um bom negócio. Outro é os custos que envolvem ter um apartamento ou ter um terreno, escritura, tudo mais que você precisa pagar ou manter para ter aquela reserva de valor. No caso de dólar, você comprou, você tem, você pode depositar numa conta americana, ou ouro, você tem barras ou você tem futuros também ou fundos e você não tem nenhum custo quanto a isso, apesar das taxas que tem em fundos de investimento. No caso de terrenos, você tem vários outros custos envolvidos. Então é importante colocar isso também em consideração. Agora, a valorização, ela é constante. O dólar não é certo que vai sempre subir, nem o euro, ou o ouro, por exemplo, ele tem oscilações. Agora, imóveis e terrenos, a longo prazo, ele se valoriza, né? É difícil você ver uma desvalorização de um terreno ou imóvel. Agora, para terminar esse vídeo aqui, a gente tem uma reserva de valor ainda questionável, que é o Bitcoin. Bem, ele tem algumas controvérsias aí no mercado, a galera fala que o Bitcoin não é uma reserva de valor e eu posso concordar. Por conta das grandes oscilações ou por ser uma moeda ainda não regulamentada no mundo inteiro, o Bitcoin ele não é uma reserva de valor. Porém, alguns comportamentos nos últimos anos corroboram o fato de talvez seja um bom momento para ter esse tipo de moeda em sua carteira, mesmo que seja de forma bem pequenininha, né? Por conta de alguns fatores que a gente vai trazer aqui. O Bitcoin ele é escasso no mercado, ele tem mineração finita, ou seja, quando chegar naquela mineração total não vai ter mais Bitcoin para minerar, ou seja, aqueles que estão no mercado é aquilo que a gente tem, que é muito igual, digamos assim, por exemplo, ao ouro, né? O ouro a gente sabe que também ele é finito. Vai chegar um momento que não vai ter mais ouro no mercado e é o que tem no nosso mundo, a gente vai ter que trocar, comprar ou fazer negócio. O Bitcoin é a mesma coisa até onde a gente sabe, tá, pessoal? As regras podem mudar no futuro, né? Outro ponto também é que quando a gente fala de reserva de valor, a gente está falando de crises sistêmicas. E o Bitcoin ele é descentralizado, né? Ele não tem uma regulamentação, um banco central ali que regula, que faz uma política. O Bitcoin ele é descentralizado. Então, ele se comportou muito bem em momentos de crise como o de 2020. Por isso, as pessoas têm considerado ele uma reserva de valor, apesar da minha opinião oficial e pessoal não ser uma reserva de valor e sim ser uma moeda como qualquer outra, né? Bem, para você ter uma ideia, a valorização do Bitcoin em 2020 foi de 300%. Muito elevada se a gente comparar, por exemplo, terrenos, se a gente comparar a ouro, dólar ou euro. Porém, a gente sabe que o dólar quanto o euro, eles vêm de bancos centrais muito bem estabilizados, com políticas monetárias em seus próprios países, países super desenvolvidos, que tem uma regulamentação e tudo mais. O Bitcoin a gente não sabe o que realmente pode acontecer. Pode ser uma grande promessa, como pode não ser. É indefinido. Porém, dólar e euro não, a gente sabe como funciona, né? Funciona muito bem no mundo inteiro. Bem, outros pontos que a gente gostaria de colocar aqui é como a gente pega essa reserva de valor aí do Bitcoin, né? Caso você ache que ela é uma reserva de valor. A gente pode comprar via corretoras, a Binance, por exemplo, é uma corretora que opera Bitcoin, como outras também, a FX, entre outras, né? Então você procura uma corretora para poder comprar Bitcoin. Tem até alguns rumores aí que Bitcoin vai ser possível comprar em casa lotérica no Brasil, né? Essa aí eu quero ver virar verdade. De forma geral, pessoal, levando em consideração que de 10 em 10 anos ou de 5 em 5 anos a gente tem crises sistêmicas ou econômicas, é importante a gente ter na nossa carteira de investimento reserva de valor. Óbvio que a gente tem que fazer o sizing, ou seja, a repartição, a diversificação da forma correta. Por isso, a gente tem os assessores da EQ Investimento para te ajudar
fazer aquela carteira bem diversificada, né? Pode ter mesmo até Bitcoin, não tem problema. Dependendo do tamanho da posição de Bitcoin na carteira, qual é o problema, né? A gente tem que sempre pensar no modo confortável de ter nossa carteira de investimento. Por isso, procure aí nossos assessores da EQ Investimentos. Entenderam bem? Coloca aqui embaixo qual é a reserva de valor que hoje você tem na carteira. Por exemplo, eu, Razia, tenho Bitcoin e dólar. O que você tem de reserva de valor? Comenta aqui embaixo que a gente vai responder pessoalmente. Aproveita, se inscreve no canal do Eu Quero Investir, ativa o sininho para receber notificação de quando tem vídeo novo e também nos siga em nossas redes sociais. Segue o Razia também, @LuizRazia. Eu fico por aqui, até a próxima, tchau!